Pessoal, a Lava Jato sofreu uma derrota no STF. O STF, por 6-5, decidiu que é a Justiça Eleitoral que vai perseguir crimes de Caixa 2, crimes de corrupção associados a eleições, e não a Justiça Comum, a Justiça Federal, como pretendia uma ação dos procuradores, sobretudo o pessoal de Curitiba. Eu vou dar um breve resumo do que isso significa e depois eu vou aos detalhes. É uma derrota, antes de tudo, política. Do ponto de vista jurídico, segundo os especialistas, não deve ser tão grande as consequências sobre aquilo que a Lava Jato já fez até aqui. Em outras palavras, não se deve esperar reverter decisões ou libertar pessoas ou livrá-las de processos até aqui já iniciados. E o que é perspectiva futura? Nós vimos apenas um pedaço de uma queda de braço, o grande choque ainda está pela frente. Agora vamos entrar um pouquinho nos detalhes. Quando eu digo que a gente não está exatamente vendo uma disputa jurídica, eu estou exagerando um pouquinho, eu reconheço. É uma disputa jurídica, claro. É uma disputa sobre uma interpretação de um preceito legal, e o preceito legal é razoavelmente claro. Ele diz assim: se o crime é de Caixa 2 relativo à eleição, é a Justiça Eleitoral responsável por isso. Agora, do ponto de vista da Lava Jato, e aí a gente começa a ver a repetição de argumentos que vem vindo nessa queda de braço. Essa queda de braço não é nada nova. Os argumentos da Lava Jato são os seguintes: olha, se a gente for a uma interpretação excessivamente literal, chamado garantismo, dos textos legais, principalmente a Constituição, a gente não teria conseguido chegar onde chegou. E aí a Lava Jato está reagindo às críticas que todo mundo já conhece: o uso da prisão preventiva, o uso da delação, digamos, delações valendo já como uma pré-condenação e por aí vai. Os argumentos do outro lado são o de que só a obediência estrita aos textos constitucionais dá a devida legitimidade e legalidade no combate à corrupção. Quando a gente chega no Caixa 2, a posição da Lava Jato fica um pouco frágil, justamente pelo pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que até aqui é a grande estrela da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, grande estrela da Lava Jato, é um dos que mais fizeram uso da narrativa que mesmo as doações legais feitas por empresas a políticos ou partidos, na verdade era lavagem de dinheiro, de contratos superfaturados e por aí vai, e que mesmo o dinheiro declarado na verdade era ilícito, quanto mais o Caixa 2. Pois o que é que está no pacote anticrime que o Moro apresentou ao Congresso e que é um dos pontos relevantes mais importantes? É a tipificação do Caixa 2 no Código Penal. Em outras palavras, até aqui, Caixa 2 era, não vou dizer um delito de cavalheiros, não dá para dizer isso, mas não tinha a mesma tipificação que o Sérgio Moro quer colocar agora. E isso vai de encontro ao que a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse hoje, antes do julgamento, da segunda sessão do julgamento do STF nessa questão. Ela diz assim: vamos ao parlamento em busca de instrumentos jurídicos. Eu, Raquel Dodge, não estou tão preocupada com o risco de que avanços da Lava Jato sejam bloqueados ou reduzidos em função dessa decisão. Essa, digamos, é a cortina do lado jurídico, mas ela, na verdade, essa cortina está ocultando um outro aspecto muito mais relevante, na minha opinião, que é uma queda de braço institucional. E ela não é nada nova, essa queda de braço. Ela é a queda de braço, basicamente, quem é que exerce o maior poder no combate à corrupção e, portanto, em influenciar a política, voluntária ou involuntariamente? A Força Tarefa Lava Jato de Curitiba, que os seus adversários apelidam de maneira pejorativa como República de Curitiba, quer dizer, República no sentido ali é um grupinho que decide o que faz e o resto tem que seguir o que ele decide, ou são instituições como os tribunais superiores. Essa é uma briga das mais ácidas, das mais severas. A gente viu ela se desdobrar hoje nos votos dos ministros, críticas severas aos grupos de procuradores e uma abertura de inquérito do presidente do STF, dizendo que alguns ultrapassaram o limite da liberdade de expressão. Ele está se referindo a procuradores, quando fizeram críticas à Corte Suprema brasileira.
quando argumentaram, por exemplo, que essa votação era a armação de um golpe contra a Lava Jato. Golpe que a própria Procuradora-Geral da República fez questão de dizer que não existia ao entrar e ao sair ali da sala do Supremo Tribunal Federal, onde ela ficou sentada o tempo todo assistindo a esses debates. Não só ela deu essa, digamos, essa munição para a decisão que o STF tomou, apertada, 6-5, mas também a própria Raquel Dodge parece fazer parte no momento daquilo que já está se chamando de freada de arrumação na turma da Lava Jato. É aí que eu me refiro a esse debate político muito mais amplo. Freada de arrumação significa conter o ímpeto, limitar a influência política, colocar limites na atuação dos procuradores. Este é um embate político que se trata há meses já, e hoje teve uma decisão contrária ao pessoal da Lava Jato. Facilitou essa decisão contra os procuradores da Lava Jato lá de Curitiba. Veja que eu estou falando dos procuradores de Curitiba e não os da PGR, porque a própria Procuradoria-Geral da República, na figura da Raquel Dodge, já havia detonado um acordo da Lava Jato com a Petrobras, pelo qual indenizações resultantes de processos de corrupção financiariam uma bilionária fundação que seria gerida, inclusive, com a participação de integrantes do MPF. A própria Raquel Dodge foi ao STF para bloquear isso. Provocou uma cisânia interna considerável. Isso vai ter consequências severas dentro da instituição. Essa briga política que vocês viram hoje, com um resultado negativo do ponto de vista dos procuradores da Lava Jato e na Curitiba, eu me arrisco a dizer que está só indo para o seu estágio mais decisivo. Nós temos uma certa arrumada na política depois das eleições. Eu vou pôr aqui com muito cuidado a palavra estabilidade. É um empenho, aliás, desse atual presidente do STF, junto com entendimentos com as Forças Armadas, de manter um clima menos acirrado, e isto significa evitar que as brigas se tornem irreparáveis ou incontornáveis. Porém, e é por isso que eu estou dizendo que eu me arrisco a afirmar aqui para vocês que essa queda de braço vai para um estágio pior. O STF vai ter que decidir o seguinte: vai ter que decidir se vai ser imediata, automática ou não a prisão de quem for condenado por colegiado em segunda instância. Essa decisão está faltando. Imaginem o tamanho da queda de braço. Está aberta aí está continuando aí uma temporada grande daquilo que a gente chama de bagunça institucional, quando instituições, por exemplo, como o Ministério Público, na figura de algumas de suas mais expressivas personalidades, lá de Curitiba sobretudo, se chocam com o Supremo Tribunal Federal. Eu não quero aqui entrar no mérito ou nos detalhes de cada argumento, eu estou apenas registrando o fato. Isto é um clássico caso de bagunça institucional. Ela vem de longe, não me parece que vai ser resolvida rápida essa luta, e nessa decisão vai direto em cana quem for condenado na segunda instância ou não. Aguardem, nós vamos ver muita briga severa ainda. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.